O Alerj Debate de hoje está de volta falando sobre o turismo nas favelas e recebendo aqui o deputado João Pedro, do Democratas, e o empresário e professor Daniel Plá. Daniel, nós estávamos falando no último bloco sobre o turismo, especialmente essas pessoas que vêm de outros países para conhecer e se interessam muito pelo turismo nas favelas. No Rio de Janeiro, em especial as pessoas do nosso país, ainda tem muito preconceito em relação a isso? O preconceito é assustador, né? Ou seja, a resistência é muito grande, né? São, talvez, eu diria que chega a 10% da população nossa, e aí eu estou falando mineiros e paulistas e cariocas, que aceitariam um roteiro desses. É muito pouco. Ou seja, são pessoas literalmente descoladas, pessoas que provavelmente nos anos 60 seriam verdadeiros hippies. Mas existem essas pessoas, né? E são essas pessoas que vão certamente romper esse tabu, esse preconceito, né? Porque à medida que essas pessoas começarem a falar, poxa, você tem que conhecer, você vai ter uma ideia diferente. Lá em cima é menos violento do que lá embaixo, porque ali é como se você estivesse numa cidade do interior. Em alguns lugares um silêncio interessantíssimo, em outros uma barulheira infernal. Você tem esse contraste o tempo todo. Mas esse estigma é um estigma recente, porque a favela era sempre vista como uma questão romântica, tratada em verso e prosa na música brasileira. Enfim, a relação da comunidade e o asfalto é uma coisa muito, muito bonita, romântica. Eu acho que essa é uma questão da violência, quando entrou, acho que de 15, 20 anos atrás, e aí começou a ter esse tipo de comando, de controle, enfim, das favelas pelo tráfico de drogas, pelo tipo de organização do crime. Enfim, aí começou a ver essa cisão. Esse projeto, e eu conheço cada comunidade do Rio de Janeiro, como eu posso dizer, cada viela, cada esquina do Rio de Janeiro, e 99% é de gente de bem, trabalhador, sim, que participa, que trabalha para a economia do Rio de Janeiro. Então, esse projeto, o turismo como elemento, enfim, de reaproximação. Para quebrar esse tabu também, né? Para reconstruir, enfim, a história e que a gente possa ter aí uma integração. O turismo usando como uma ferramenta de integração do Rio de Janeiro, que é muito importante. Além disso, agora a gente está tendo a questão dessas obras todas do Programa de Aceleração do Crescimento. Esse programa está pavimentando as favelas, tirando o esgoto a céu aberto. Isso também vai facilitar no desenvolvimento do projeto? Sem dúvida. Agora, eu acho que é muito importante a gente ter uma transparência maior, um detalhamento maior de quais são os valores envolvidos, para a gente não ter alguns disparates, né? Porque você às vezes faz um investimento enorme em algo, e tendo um desperdício, ou seja, está faltando transparência nisso. Isso é algo que eu tenho cobrado, inclusive, e eu tenho certeza que nossos legisladores deveriam entrar mais fundo nisso, porque os recursos seriam melhor empregados. E é fundamental que exista um entrosamento com as comunidades. Por exemplo, nessa grande polêmica do muro, agora já se chegou no entendimento, mas num primeiro instante parecia uma imposição. E agora já se chegou numa solução e ficou todo mundo feliz, ficou bom para os dois lados. Eu acho que esse diálogo ele é fundamental, né? E os nossos legisladores estão aí para isso, né? Eles são, na verdade, representantes do povo. Então, eu vejo que, às vezes, os nossos governos, eu não estou falando só do governo do Estado do Rio, vale para qualquer governo de qualquer estado, e até governo municipal, estadual, federal, às vezes tem uma ideia fantástica, mas essa ideia tem um custo gigantesco. E a gente pode, às vezes, com menos recursos, fazer muito mais, se existir esse entrosamento. Acho que vale a pena subir mais o morro, entender melhor as necessidades dessas pessoas. É claro, o governo impor sempre uma política, um projeto àquelas pessoas, àquela comunidade é sempre muito traumático, porque você muitas vezes está usando recurso público para uma obra, para uma intervenção que não vai ajudar, enfim, muitas vezes você quando escuta a população local, você debate o projeto, não querendo impor o projeto, você consegue
fazer até com menos recurso, fazer um projeto que seja muito mais aceito, muito mais útil à população do Rio de Janeiro. E eles têm um sistema de mutirão que está ignorado. Eu acho que é algo que pode ser repensado, sistemas de mutirão. E isso pode fazer com que essas comunidades melhorem sem certas intervenções tão traumáticas e tão caras. E aí a gente vai poder fazer com que esses recursos até do PAC rendam mais. E a gente sabe que o muro é traumático, enfim, que não vai ter como monitorar esses muros. Enfim, aposto muito mais nos trabalhos sociais, no trabalho do turismo como fonte de integração do Rio de Janeiro do que um muro. Porque a ideia do muro inicial, principal do projeto, é preservar a área da questão ambiental para que não sejam construídas casas irregulares e não desmatem mais, como está acontecendo. Pois é, mas não pode impedir a comunidade de se desenvolver também, né? Não, acho que desenvolver, acho que não. Tem que preservar a comunidade como está. Mas o muro vai servir no final para ser parede, enfim, de mais uma casa. É perigoso, é difícil fiscalizar. Ou até de duas. Uma de cada lado. É verdade. Então, eu acho que é uma iniciativa, enfim, errada para esse momento. Eu acho que a gente tem que trabalhar em outras frentes. Na frente da integração das comunidades. Claro, aumentar a comunidade não. Agora, preservar o que tem, enfim, incentivar o reflorestamento, incentivar a integração, a economia dessas comunidades, para que a gente possa ter o Rio e legalizá-la, né? Principalmente. O título de propriedade é o que, de fato, um economista, inclusive peruano, falou muito sobre isso, tem um livro, que é A Magia do Capital, Hernando de Soto, e coloca isso, ou seja, o morador dessas comunidades, no momento que ele tem o título de propriedade daquela casa que ele levou 20, 30 anos construindo, ele passa a ter um estímulo muito grande, ele passa até querer preservar, de fato, a comunidade. Um morador do morro, né, já um senhor idoso, me falou uma coisa muito sábia. Eles são sábios, muito sábios. Né? A gente não precisa do governo, a gente precisa de governo. E isso, quando você escuta um morador do morro, lá no alto, né, um senhor de 80 anos de idade, com a pele toda, né, destruída pelo sol, mas falando, né, é muito forte. E porque é simbólico, né? Ou seja, não é caridade, precisam de fato uma presença concreta do Estado. O título de propriedade é uma questão fundamental. Existe enfim, uma aura, enfim, existe um medo, um temor do morador de favela que qualquer hora vai ser arrancado daquele lugar, que seu pai e seu avô já moravam, enfim, que ele já mora há 30, 40 anos. Então, o título de propriedade é realmente a consagração ali da integração daquele morador, daquela família, mas, aquele João Pedro, local. A gente precisa, de fato, de uma pressão dos legisladores do Estado do Rio, né, para que se mexa na legislação federal e até na Constituição, né, porque existe vedação expressa, são terras da União. Então, o governo promete algo que não pode dar. Então, isso seria interessante que um corpo de advogados fosse fundo e houvesse algo concreto para mexer. E mexer em Brasília, porque a gente não vai poder mexer só no Estado do Rio. Porque senão fica uma promessa que se vai dar e não se dá porque não se pode dar. Bom, do gente, jeito que tá. Infelizmente, esse é um assunto que dá margem ainda a muita polêmica e muita conversa. O nosso programa está chegando ao fim. Bom, queria desejar boa sorte no projeto, que essas comunidades, né, tenham muitos benefícios ainda para essa população, para se desenvolver, ter uma qualidade de vida melhor. Deputado João Pedro, obrigada pela presença. Muito obrigada, Daniel. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. Até a próxima.